eram as suas vidas. E a gente falou aqui de alguns. Tem um cara, um alemão, um cara louco, que enfrentou Hitler lá. Sabia que mais de um terço da igreja, na época de Hitler, aderiu ao nazismo? Igrejas protestantes e católicas. Falar isso aí, ó. Concordamos com você, Hitler. Esse cara foi lá e peitou. E ainda mandou judeus, resgatou judeus para a Suíça. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Mas ele fez um estrago no inferno antes. Ele assumiu a cruz dele. A cruz, e a gente falou isso bastante ontem aqui. Tem até uma frase muito famosa, eu não lembro o autor, mas ele fala que o sangue dos mártires é que movia a igreja no primeiro século. Quantas pessoas morreram? Né? Jesus encarnou a cruz, ele saiu da posição dele. Filipenses 2 fala que ele não usurpou ser igual a Deus. Quer dizer, ele não levou isso como vantagem. Ele se esvaziou, se fez servo, se humilhou até a morte de cruz. Às vezes a gente se converte, né? Ah, agora eu sou muito santo. Não posso. Não tenho tempo, agora eu só adoro ao Senhor desse jeito aqui. Não tenho tempo para me envolver com pessoas, para cuidar de gente complicada. Outro dia eu estou indo visitar um rapaz que tem síndrome do pânico e depressão, não sai de casa faz cerca de 6 anos. Irmão de uma pessoa da igreja. Tem a minha idade. Aliás, essa palavra foi bem propícia para mim, porque eu estou com 33 anos, a idade da cruz. Jesus morreu com a minha idade. Né? Então eu fico imaginando, puxa, não vivi nada ainda. Mas esse rapaz está lá e eu fui lá visitá-lo, porque existe um esforço da família em querer levar ele para a igreja, né? E a gente tem essa mentalidade. Como é que converte o sujeito? Leva ele para a igreja. Tem que levar ele no culto. Isso é muito bom, a gente tem que fazer esse esforço mesmo. Mas a igreja tem que ir até as pessoas. Então Deus começou a incomodar o meu coração e falou, vai lá, começa a pregar o evangelho na casa dele, se dedica. E Deus começou a colocar um amor no meu coração por aquele rapaz. E ele começou a se recuperar, começou a parar de tomar remédios, conseguiu sair de casa, começou a ir no culto de uma outra igreja da irmã dele, né? E aí a tendência, agora está indo em outra igreja, então vai com Deus, Deus te abençoe. Não, isso não é amor, isso é interesse. Então Deus falou, ama esse cara. Começou a colocar amor na minha vida por esse cara. E eu estou andando com esse cara. Daqui a pouco ele vai aparecer. Eu estou orando para que ano que vem ele esteja aqui com a gente. Nesse acampamento. E venha contar um testemunho dele. Mas é alguém que está preso numa cadeia, que está amarrado. Que precisa que a igreja vá até lá, às portas do inferno. E tire ele de lá. Mas muitas vezes a igreja está dentro das suas portas com medo. E o inferno está batendo lá. Ai, que medo do inferno. Jesus nos desafia a irmos até o inferno e retirar as vidas de lá de dentro. E isso é a cruz. É se envolver nesse nível, nesse sentido. Sabe como chama isso, querido? Esse envolvimento que Deus quer colocar no nosso coração. Samuel deu a letra aqui para nós. Amor ágape. Amor ágape. É o amor sem interesse. Você só vai para a cruz. Você só vai pegar a sua cruz por outras pessoas, tomar a sua cruz, quando você tiver o amor ágape. Agora isso não acontece assim, do dia para a noite. É como ele falou lá, é um processo. Pedro não tinha isso ainda, hein? Ele tinha andado 3 anos com Jesus, viu Jesus ressurreto, e ele ainda ficava lá no filéu. Mas depois, a prova de que ele conheceu foi a forma como ele morreu. E todos os discípulos de Cristo tiveram mortes terríveis. Inclusive Paulo, que fala que para ele a morte, o viver era Cristo e morrer era o quê? Lucro. Esses caras estavam cheios de ágape, cheios de amor. E aí, é muito interessante porque lá em Mateus 16, 22, que foi o motivo pelo qual Jesus falou essa frase, o Mateus 16, 24, né, toma a sua cruz, o motivo foi que Pedro falou, Senhor, tem compaixão. E a gente não percebe o que está por trás dessa frase. Ele quer impedir que Jesus fosse para a cruz. É mais do que isso. Ele estava falando para Jesus, Jesus, pense em você. Você precisa pensar em você. Como é que você vai passar por isso? Pensa mais em você, Jesus. Sabe, muitas vezes Deus está nos movendo em uma direção. E às vezes chega alguém, como Pedro, fala, você precisa pensar na sua vida, cuidado. Lógico que a gente precisa pensar na nossa vida, nos cuidar, darmos bom testemunho.
Mas o que Jesus fez quando Pedro falou isso para ele? Sai, Satanás! Não quero nada com você. Eu não estou pensando em mim. Assumir a cruz não é pensar em si próprio. Assumir a cruz é pensar no outro. É amor ágape. Não tem nada a ver com egoísmo, com inveja, com egocentrismo. E hoje a nossa geração vive isso. Então como é difícil carregar a cruz. Como é complicado. Puxa, tem que pensar no outro. Tem que gastar tempo com o outro. Tem que amar o outro. Mas essa pessoa é tão complicada. Esse é o nosso desafio de hoje, queridos. Como é que a gente vai viver essa cruz? Sabe, eu queria que você imaginasse o texto de João 16 com teu nome também. Porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu, pensa no seu nome aí, deu Paulo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o primogênito. Jesus é nosso irmão mais velho, nosso Deus. Mas também é o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro de muitos. Nós temos um papel depois dele. Então Jesus também está te enviando. Essa é a cruz. A minha pergunta para você, querido, é: como se envolver, como tomar a sua cruz? Se ela parece tão pesada, tão difícil de levar. Eu lembro que em João 20, Jesus fala assim, Jesus faz uma oração tremenda de unidade, e ele fala que ele quer que os discípulos sejam um com ele como ele é um com o Pai. E depois lá em João 20, eles têm um momento muito especial e ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está falando isso para você nessa noite. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Ele está enviando você essa noite para tomar a sua cruz. Sabe o que Jesus fez depois dessa declaração? Soprou sobre ele o Espírito Santo. E eles puderam tomar a sua cruz. Como a gente vai conseguir segurar esse fardo que parece tão pesado, se Jesus falou que o jugo dele é leve e suave? Isso tem a ver com o terceiro aspecto da cruz. E último. O terceiro aspecto da cruz tem a ver com o fim dos tempos. Não sei se você sabia, mas a ressurreição de Jesus é o primeiro evento apocalíptico, escatológico que tem na Bíblia. Quando Jesus ressuscita, ele dá início a um processo novo. A um processo da nova criação de Deus. Ele é o primeiro a assumir o corpo glorificado. E fala que da mesma forma que Deus ressuscitou, Ele vai nos ressuscitar também. Amém? O bom depois da gente assumir a cruz é enxergar que no final do plano de Deus tem uma ressurreição. Tem uma nova terra, um novo céu. Tem algo novo preparado para nós. Muito maior do que esse mundo aqui. Muitas vezes a gente não se entrega para a cruz porque a gente acredita tanto nesse mundo. A cruz é uma desistência desse lugar. É uma desistência desses hábitos que a gente tem, do jeito da gente ser, das nossas dificuldades, dos nossos pecados. A cruz é isso. Eu vou morrer para esse mundo e quero viver para Cristo. Só que é importante a gente saber que lá na frente tem algo que Deus está preparando para nós. Se você continuar lendo, põe aí Mateus 16, 25. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver aí que Jesus fala disso também. E a Bíblia fala muito disso, ela fala disso como esperança. Esperança da glória. É algo que os cristãos têm. Fé, amor e esperança. Das três, a maior é o amor. Mas você precisa ter esperança. Um crente que não sabe o que vai ter lá na frente, que não entende a ressurreição como um alvo que ele vai chegar, desanima muitas vezes, porque não conhece as Escrituras. Mas vai mais para frente aí. Pois quem quiser salvar sua vida, no 27, o que diz no 27 aí? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com
com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, o terceiro aspecto da cruz, querido, é que existe uma recompensa no final. Existe uma recompensa no final para aqueles que assumirem a sua cruz e pregarem o Evangelho e entregarem a sua vida pelo reino. Eles vão ressuscitar com Cristo. E é essa esperança que tem que mover a nossa fé muitas vezes. Quando você se desanimar, quando os cristãos do passado se desanimavam, Paulo muitas vezes encorajava eles, falando das coisas do mundo vindouro, da novos céus e da nova terra, da volta de Cristo, da ressurreição. E isso trazia força e esperança, porque eles falavam, não, hoje eu estou passando por esse perrengue aqui, mas vem Jesus, prepara, eu sei que o Senhor tem algo para mim, eu sei que um dia eu vou estar na glória contigo. Como você enxerga a morte? A própria palavra diz aqui que Deus nos livrou do pavor da morte. Mas eu vejo muitos crentes com medo da morte, que morrem de medo de morrer. Quem vai para a cruz, já começa a lidar com a morte em vida. Já assume que está morrendo todos os dias. Já vai morrendo para esse mundo passo a passo. E aí você vai poder dizer o que Paulo falou lá. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é um aspecto final da cruz. Se somos, Romanos 8, 17 e 18 diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você vai compartilhar os sofrimentos com Cristo, mas você vai compartilhar a glória dele também. Ele vai compartilhar isso com você. Se você continuar o texto em Mateus 17, que é a continuação do capítulo, 16. Abre aí, você vai ler o título aí. O que está falando aí? Tudo na Bíblia tem um sentido, querido. Até porque ela foi escrita. Da forma que ela foi escrita. A transfiguração. 6 dias depois, Mateus 17. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostaram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo aí? Estava dando para os discípulos um pedacinho daquilo que ele tinha acabado de falar. Um pedacinho da glória de Deus. Um pedacinho do céu. Porque a glória que há de ser revelada em nós e na terra é o novo céus e a nova terra. É a glória do Senhor, é o reino de Deus estabelecido em nós. E nesse planeta todo, Deus vai fazer novas todas as coisas. E nós vamos participar disso com novos corpos. Amém? Você vai subir aos céus, vivo ou morto, você vai ressuscitar, mas você vai